Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos, TV Manaim. Você pode aí na sua região assistir os nossos programas. Cada região tem um canal específico. Se você não sabe qual canal na sua região, vai aparecer aí embaixo no seu vídeo um QR Code, onde você pode acessá-lo e ver qual o canal de TV aberta aí na sua região. Ou, se você preferir, pelos canais de TV da Sky, tanto o canal 87 como o 587, você também pode acessar, ou mesmo nas nossas plataformas de YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos, servos de Deus também de outras igrejas que participam conosco, fazem parte, dos nossos programas, a todos a paz do Senhor. Aqui nós vamos continuar com o Momento da Doutrina, hoje com o pastor, novamente com o pastor Alexandre Brasil. Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu, paz do Senhor, todos os participantes desse programa. Depois da nossa vinheta. Nós temos abordado nesse programa que tudo o que acontece no Novo Testamento tem um início lá no Velho Testamento. Por isso se diz que o Velho Testamento é como sombra, das coisas do Novo Testamento. Por que falamos isso? Porque na época do início da igreja, não existia o cânon cristão, que ele começa a aparecer depois do ano 50, 55, começa a ser escrito, nem está ainda colocado dentro do cânon completo. Então, naquela época que se usava muito, que se falava, Paulo falava muito, se baseava no Velho Testamento. Então, nós estamos, nesses nossos programas, falando das operações do Espírito Santo no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós já sabemos, depois do Pentecostes, a forma como o Espírito Santo operou, e é um assunto que depois nós vamos abordar futuramente. Mas agora nós estamos falando que o Espírito Santo também operou no Velho Testamento. E nós estamos falando nesse programa de hoje, começamos a falar sobre o sexto dom que é mencionado por Paulo na carta aos Coríntios, que é o dom de profecia. Essa manifestação do Espírito Santo através desse dom tão bem descrito nas cartas de Paulo, principalmente na carta aos Coríntios, no capítulo 12, 13, no 14 também, como ele se deu no Velho Testamento. Nós vamos trazer fatos do Velho Testamento desse dom, que é extremamente abundante. Pastor Alexandre, então nós vamos começar com esse dom, essa operação do Espírito Santo nesse dom no Velho Testamento. Vamos lá, profecia. Profecia é um dom do Velho Testamento, está bem descrito, com muita propriedade, talvez o mais abundante de todos eles, que fala, tanto é que nós temos até os livros profetas maiores e profetas menores, são extensos livros com profecias para a época, para tempos futuros, profecias que se cumpriram em curtíssimo tempo, profecia que demoraram a se cumprir, profecias do Velho Testamento que não se cumpriram ainda. Exatamente. Aí nós vemos muitos detalhes disso aí, E daquilo que nós destacamos a profecia, Que é a exortação, que é a edificação e que é o consolo. Os três aspectos da profecia. Agora, Alexandre, é muito interessante isso, porque você falou uma coisa que é um detalhe importante. Há profecias que se cumpriram quase que imediatamente, Por exemplo, Daniel, quando ele interpreta a profecia lá, que é um assunto que vamos falar depois, quando ele apareceu a sentença na parede, e ele disse ainda, esta noite, passará de ti o reino. Quer dizer,
ele faz uma profecia imediata, não é? Ele diz assim, Daniel profetiza e acontece, quer dizer, como você falou, há profecias que se cumprem imediatamente. Isso na igreja nós vemos. E o exemplo disso são os nossos cultos proféticos, não é? Que são profecias que você entrega a profecia aqui, daqui a 2, 3 horas você vê ela se cumprir. Então há essa forma de profecia. No Velho Testamento você vê esse caso de Daniel. Ainda hoje passará de ti o reino. As vários... O seu reino passou. Aquela mesma noite foi morto o rei dos caldeus. Aquela mesma noite cumpriu essa profecia de Daniel. É uma coisa muito interessante isso. Agora, há outras profecias que demoraram algum tempo, não é? Um tempo médio e tal. E outras, como você falou, do Velho Testamento, nem se cumpriram ainda. Daniel fala da ressurreição de mortos. Jó declara isso, a ressurreição dos mortos, quer dizer, a coisa não aconteceu ainda. Nós estamos esperando a participar dela. Já lá no Velho Testamento. Agora vamos partir sem uma ordem cronológica nas profecias. Vamos começar então, você falou bem, sobre a exortação. A profecia edifica, Paulo diz isso, a igreja, edifica, exorta e consola. Vamos começar pela exortação. Nós temos vários casos no Velho Testamento. Nós vemos que a preocupação do Senhor com a exortação é o anúncio de um juízo caso não se coloque as coisas em ordem. Quando Deus fala do juízo, ele fala assim, eu não tenho prazer nisso. O Senhor declara, eu não tenho prazer nisso. Até que o Senhor fala as bênçãos decorrentes da obediência e as bênçãos decorrentes da desobediência. E lá o Senhor fala o seguinte, escolhei, pois, a vida e vivei. Quer dizer, Deus dá uma opção para que o povo escolha viver, ou seja, na obediência a Deus. Mas quando vem a desobediência, aí Deus levanta os profetas para poder que o povo se coloque no lugar, para que o povo se acerte. Então o Senhor dá uma profecia, coloca em ordem, senão... Aí, quer dizer, então, aquele que se dá por avisado, o que o Senhor mesmo diz, aquele filho do homem, te pus por atalaia. Quando você disser ao ímpio, certamente morrerá, e o ímpio, ouvindo a palavra, se arrepender, então, ele atentou aquilo, quer dizer, é a exortação, eu quero fugir do juízo. Vamos pegar um profeta, dentro da profecia de exortação, um dos profetas que mais exortam no Velho Testamento, Jeremias. Porque Jeremias é o profeta pré-cativeiro. Quer dizer, ele profetiza acerca de todo o cativeiro babilônico. E, como você falou, a profecia vem para exortar Israel a sair da situação espiritual em que se encontrava. Israel não atendeu, apesar das insistentes intercessões de Jeremias, até um ponto só dizer, olha, não adianta que o povo não quer, pô. Então, aí vem o desfecho, né, Alexandre? É porque o povo achava o seguinte, igual exemplo, Jeremias é o exemplo clássico daquele que ouve a palavra, ouve a exortação, e ao invés de tirar proveito dela e escapar do juízo, eles fazem exatamente o inverso. Inclusive, tem um fato até interessante que eu quero comentar aqui. Toda vez que Jeremias falou o seguinte, olha, o Senhor tem um juízo contra Jerusalém, não vai ter jeito. Então, melhor vocês se entregarem aos caldeus, aceitarem o juízo, se submeter àquilo que Deus fez, para o Senhor poupar vocês. Mas o povo, quer dizer, ele foi preso, ele sofreu, porque ele falava, e o povo não atendia. Teve até um fato interessante, quando Nabucodonosor já tinha tomado tudo lá, o povo chamou Jeremias e falou, Jeremias, é o seguinte, olha, nós queremos consultar o Senhor, saber a vontade de Deus. Então consulta ao Senhor por nós. E ainda fala o seguinte, olha, seja boa ou seja má, nós ouviremos a voz do Senhor. Quer dizer, primeiro que não tem má, né? A profecia sempre é boa, mas tudo bem. Aí você vê se nós devemos ir para o Egito. Aí Jeremias falou o seguinte, olha, espera aí que eu vou orar ao Senhor. Aí orou e voltou, o Senhor me deu a resposta. Aí o que é?
o senhor só fica em Jerusalém, edifica a casa aqui, o senhor vai fazer bem, o senhor vai abençoar, o senhor vai fazer isso. Mas se vocês teimarem e não ouvindo a voz do Senhor e resolverem ir para o Egito, a espada que vocês estão correndo aqui vai alcançar vocês lá. Vocês vão dizer, nós não ouviremos som de trombeta, não ouviremos espada, não ouviremos de guerra, e vão ficar ali. Mas a espada vai acompanhar. A espada vai acompanhar. Aí, depois que Jeremias entregou a profecia, pronto, agora nós dissemos que queríamos ouvir a palavra de Deus, Deus falou, agora vamos atender. Não, o povo não atendeu. Quer dizer, foram para o Egito, ainda levaram Jeremias junto ainda, quer dizer, olha só, levaram. Aí depois o que aconteceu? Nabucodonosor, que tinha guerreado contra Jerusalém, agora guerreia contra o Egito. Então a espada que eles fugiram daqui, Jerusalém alcançaram lá. Quer dizer... Fazendo agora, Alexandre, uma ponte disso com as cartas de Paulo, há uma citação de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala sobre, né, na sequência ele fala, no capítulo 12 não, perdão, capítulo 11, quando ele fala da ceia, antes dele, no capítulo 12, ele diz assim, quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si, não discernindo o corpo. Tá. Eu sempre disse nas minhas pregações em ceia que é um equívoco muito grande pensar que o que Paulo está dizendo ali é para no momento do ato da ceia. Você está lá, os irmãos estão lá reunidos, irmãos, olha, quem come e bebe indignamente, aí o irmão, né, examine-se, pois o homem a si mesmo. Aí ele começa lá, Senhor, eu hoje briguei em casa com a minha mulher, briguei com os meus filhos, fiz uma coisa errada no trabalho, me perdoa e tal, e faz isso, ele faz esse exame introspectivo e faz, né, essa confissão de pecado e tal para participar da ceia. Eu sempre disse que a interpretação, né, disso aí, dessa forma, é muito superficial. Veja, vamos pegar exatamente todo o histórico que você fez sobre Jeremias lá, porque Paulo usa muito isso do velho para trazer para o novo. O que aconteceu? A exortação veio para que eles se livrassem de um juízo. Como eles não aceitaram a profecia, o juízo veio. Ah, mas vão fugir para o Egito, a espada não vai chegar lá. A espada daqui foi para o Egito. Então vamos lá, dentro da vida da igreja, o dom veio. Se você não atende o dom, e às vezes um dom que exorta, que te corrige, e você não atende aquele dom, o que acontece? O juízo vem. Tá. Vamos lá. O dom, ele tem um objetivo, que é salvação, é tudo. O Senhor dá uma revelação a respeito de uma família. Vai orar por uma família, o Senhor diz, olha, o Senhor mostrou uma visão de um comportamento assim, assim, vocês não estão trazendo os filhos para EBD, vocês vão ter dificuldade com essas crianças na adolescência, vocês vão ter dificuldade com esses adolescentes na mocidade. Então o Senhor está revelando que isso precisa ser corrigido agora. Isso é uma exortação. Essa família ouviu isso, não atentou, lá na frente, perdeu os filhos para o mundo, os adolescentes foram. O que aconteceu? A exortação veio no corpo, eles não valorizaram, né? Quer dizer, eles participaram daquilo, então, e agiram indignamente. O que acontece? Juízo sobre si. Então, o que acontece? Aquilo que o senhor falou aqui, que era para livramento, não foi colocado em ordem, o juízo aconteceu lá. Que você fala, não discernir o corpo, que o dom ele veio do corpo para benefício nosso. Então, não discernir o corpo, aquilo exatamente que você falou. Teve o prejuízo, uma profecia que veio do corpo para benefício
ele não discerniu aquilo com benefício, E o juízo, e o juízo veio. e o juízo veio sobre ele. A exortação, então a profecia exorta, porque o Senhor é o Senhor da profecia. Ele muda, né? Quer dizer assim, tá para acontecer isso. Então ele vem e fala, é você... Você até aproveitando isso aí, quando Acabe, que foi o pior rei de Israel, quando ele toma a vinha de Nabote, que foi uma coisa assim desumana, quer dizer, que ele matou o inocente, aquela coisa toda, aí quando Elias entrega a profecia da morte dele, do juízo, do que vai acontecer, tudo sobre a família dele, sobre tudo, o que Acabe faz? Acabe rasga os seus vestidos e se humilha. Aí o Senhor fala com Elias, fala com ele que eu vou poupar esse juízo enquanto ele estiver vivo, porque ele se humilhou diante de mim. Então esse juízo vai vir só para depois que ele partir, porque eu vou poupá-lo disso. Até Acabe, que é ruim, mau, ímpio, ele se humilhou, mas ele atendeu à voz do profeta e ele foi poupado na vida dele daquele juízo que viria. Exatamente. Um homem ímpio, imagina um crente. Então, a exortação, a profecia, ela dentro desse contexto, né, trazendo para o Novo Testamento, a profecia exorta, quer dizer, ela corrige, porque na verdade, a vida do crente, né, aqui, né, pegando o Velho Testamento para o Novo, a vida do crente é uma caminhada, né, ele anda por um caminho e ele não sabe o que está à frente, que a profecia fala de uma coisa que está lá na frente que você não viu ainda, né? É um momento fora do tempo que você está. Pode ser que, como você falou, pode ser que esse tempo esteja logo ali, mas pode ser que leve mais tempo, pode ser que leve anos. Isso aqui é... Eu vou trazer uma coisa dentro disso. Eu era pastor de uma igreja, Alexandre, e tinha um intermediário. E a criança era problema. Hoje a gente sabe que a gente tem que cuidar e tal. E essa criança, ela não era uma criança especial, não. Ela era uma criança que tinha problema mesmo de comportamento familiar. Essa criança um dia entrou na escola dominical, antes de, né? Foi um dia especial onde as crianças ficaram no culto. E essa criança, ela era um intermediáriozinho, ele trouxe de casa, preparado, vários negócios de chiclete, e ele encheu a boca daquele negócio, e na hora que eu comecei a entregar a mensagem, ele começou a fazer aquela bola, né, do chiclete, no meio do culto, e estourar. Pouf! Pouf! Aí as crianças caíam na gargalhada, aí pouf, tal. Eu parei a mensagem, pedi à professora que pegasse o chiclete dele. E ela fez menção para pegar, ele... Não. Aí ele continuou fazendo a mesma coisa. Aí eu parei de novo e, pega. Não, e ele não quis. Eu falei assim, vou pedir à tia que pega. O menino leva com o diácono lá fora para orar por ele e tal, porque ele está atrapalhando o culto. Foi feito isso. A mãe, depois do culto, a mãe virou um bicho. E veio falar, e falta de coisa. E eu fiz a coisa toda bem orientada, sem cair no problema, preservando a criança. Não, você não está se comportando direito, você vai ficar lá do lado de lá da sala, na outra sala, o diácono vai lá orar por você junto com a professora e tal. A professora, a mãe brigou e falou aquela coisa toda, e eu disse para ela o seguinte: esse menino está com uma dificuldade, se você não agir na vida desse menino, você vai perder esse menino e você vai chorar muito com a dificuldade desse menino. E ela não aceitou aquilo de jeito nenhum. Alguns anos depois, eu tive que atender essa irmã no hospital com uma crise hipertensiva, porque o menino tinha feito o seguinte: chegou em casa, saiu da igreja, né, já jovenzinho, saiu da igreja, e um dia surpreendeu os pais numa mesa de almoço, quando ele pegou um papelote,
fez um cigarrinho de maconha, começou a fumar na mesa com os pais e disse: olha, você para falar mal disso, mamãe e papai, vocês precisam experimentar. Aí a mãe teve um piripaque. Então vejam, o processo começou lá atrás. Nós temos hoje o trabalho das crianças, o senhor tem falado, tem exortado os pais com relação a isso. Então isso, Alexandre, nós estamos pegando o Velho Testamento e aplicando dentro da igreja. A profecia, ela fala daquilo que está lá na frente e quando ela exorta, ela nos prepara para evitar o juízo. Todo propósito é esse, não tem sentido o senhor dizer se eu não falei, Deus não Exato. Não te falei, eu não te falei. O projeto é justamente isso, é nos poupar. Aquele que se dá por avisado, ele salva a sua vida. Então a profecia vem para avisar, vem para mostrar. Aquilo que você não sabe, você não prevê, você não... qual o resultado que vai dar isso? Você planeja bem, está tudo certo, por isso que a gente consulta o Senhor para ver algumas coisas, porque você diz, não, pelo meu planejamento está tudo certo, mas será que dentro do planejamento de Deus está certo também? E o Senhor sabe todas as coisas, é para nos poupar. Todo recurso que o Senhor nos dá é para nos poupar. Tudo. A gente você ser obrigado a consultar o Senhor, não sou obrigado a nada, mas o Senhor, ele tem uma resposta para mim e quer me poupar de uma coisa que eu preciso. Ou, às vezes me dá uma bênção maior do que eu estou precisando. Às vezes, que coisa, eu estou fazendo um bom negócio. O senhor, mas você me consultou? Consultou, o senhor não permitiu. Por quê? Porque o senhor tinha um melhor que esse na frente lá. Aí se você ficou só com aquele, você perdeu uma coisa melhor. Então o propósito é sempre o quê? Sempre nos abençoar. É isso mesmo. Nós estamos encerrando essa primeira parte aqui sobre a profecia. A profecia, como nós falamos, o senhor está falando daquilo que vai acontecer, não é? Não aconteceu ainda. É diferente o profeta lá no Velho Testamento e também o profeta no Novo Testamento, não falar sobre isso depois, ele pode profetizar ou falar da parte de Deus sem ser profecia, ele é o profeta. Mas a profecia é aquilo que ele fala que vai lá para frente, aponta lá na frente. É aquilo que não está dentro do tempo que você está vivendo, mas o tempo que está lá na frente. Nós vamos parar por aqui, pastor Alexandre, a paz do senhor. Paz do senhor Amadeu, paz do Senhor. Nós vamos voltar no próximo programa, continuando ainda esse assunto de a profecia no Velho Testamento e como ela se aplica no Novo Testamento. No Velho Testamento teve uma ação do Espírito Santo lá, teve qual? No Novo Testamento, nós vamos falar da próxima vez sobre a edificação e o consolo, vai ser o nosso próximo programa.